Gente, mais um tempo com a poderosa palavra de Deus, eu quero compartilhar com você Provérbios capítulo 24, verso 3, que diz assim: com sabedoria edifica a casa, e com inteligência ela se afirma ou se firma, né? É interessante, né? Sobre a questão de sabedoria. É um sentimento que tem que fazer parte da nossa vida. E eu estou falando sobre isso essa semana, estou postando nas redes sociais sobre sabedoria. E a sabedoria é interessante que ela é adquirida, irmãos. Ela é adquirida. A sabedoria, você não nasce com ela. Alguém pode dizer assim, mas pastor, e a sabedoria de Salomão? Salomão não nasceu com a sabedoria para governar, para encarar todos os problemas que ele ia encarar no seu governo. Ele não tinha essa sabedoria, ele não nasceu com ela. E, um caso especial, ele pediu a Deus e Deus deu a ele sabedoria, né? Então, aí foi um caso à parte, que às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu quero sabedoria, eu peço a Deus. Sim, é importante que você tenha isso, até porque, né, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Você pode pedir a Deus sabedoria, só que isso é algo que tem que ser diário na sua vida. A sabedoria ela tem que ser diária para que a gente possa administrar as questões da vida, administrar sentimento que nós temos no dia a dia. É verdade. Então nós precisamos de uma sabedoria diária. E a gente fica cada vez mais sábio quando a gente passa por mais problemas, por mais questões dessa vida. Porque a sabedoria ela é diferente da inteligência. A sabedoria você vai adquirindo com experiência, convivência. Então isso vai dando a você mais sabedoria. É verdade. Então a gente precisa administrar as questões da vida com muita sabedoria em momentos de luta, né? E nós podemos até observar na Bíblia e pegar um personagem da Bíblia como exemplo, né? Como vários. Em alguns momentos eles tiveram sabedoria ou não tiveram sabedoria. Por exemplo, eu vou citar aqui Pedro. Pedro era uma pessoa muito reativa. E pessoas reativas têm que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, sou uma pessoa reativa. Eu reajo a uma situação muito rápido, às vezes sem pensar. É verdade. E o Pedro era desse jeito. Você lembra que o Pedro, quando Jesus falou que ia para a cruz, ia sofrer na cruz em Jerusalém, ele se levantou contra Jesus. Ele se levantou e disse, você não vai fazer isso? Uma reação sem pensar na proposta de Deus, no que dizia as Escrituras sobre Jesus. E ele confronta Jesus. E Jesus fala para ele assim, olha Pedro, você está igual Satanás, você está me servindo de escândalo, você está me atrapalhando a cumprir as Escrituras. E de repente era uma boa intenção. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado com isso. Às vezes, a boa intenção não é uma intenção sábia. No momento, né, de calor, no momento que você ouve uma coisa, é necessário você digerir isso um pouco, né, com sabedoria, porque a Bíblia diz que nós temos que ser prontos para ouvir, mas tardios para falar ou para reagir a alguma coisa que a gente ouve. É verdade. Depois Pedro, numa situação lá mais para frente, né? Ele fala mesmo, ele novamente, ele é reativo na fala de Jesus, quando Jesus fala assim, olha, começou a falar de algumas coisas, Pedro se levanta e falou assim, olha Senhor, eu vou com o Senhor para qualquer lugar, eu morro por ti. E Jesus falou, Pedro, você vai me negar 3 vezes só essa noite. Antes do galo cantar, você vai me negar. Isso aconteceu quando Pedro foi cobrado, ele estava com Jesus, ele era discípulo, ele novamente, numa reação extrema, ele fala assim, não, eu não estava, não, eu não conheço ele. Então, tá vendo como é que às vezes as nossas reações rápidas, elas podem atrapalhar na nossa vida? É verdade, por isso a gente fala, a gente precisa de sabedoria, né? Em momentos difíceis, principalmente para quem é muito reativo.
Principalmente, né, em momentos, né, difíceis da nossa vida, que a falta de sabedoria pode criar monstros. É verdade. Pode aumentar o tamanho do monstro. E aí vai ficar mais difícil de você combater. Usando uma linguagem bíblica, né, a falta de sabedoria no momento difícil pode aumentar o tamanho do nosso gigante. Aí vai ficar mais difícil para a gente derrotar esse gigante. Por exemplo, eu sempre falo aqui, né, no momento de ira, se você não administrar no momento, essa ira vai virar cólera. Essa cólera vai se transformar em violência, ou verbal ou física. Tá aí, né? É o fermento que o inimigo precisa para causar uma situação. Aí lá na frente você pensa, fala, por que eu fiz essa coisa? Por que eu reagi dessa forma? Por que eu dei essa resposta? Por que eu agredi? Por que eu chutei? Né? Porque no momento faltou sabedoria. Mas a partir do momento que você vai passando pelas situações, você vai passando pelos problemas, você vai tendo mais sabedoria e você passa a lidar melhor com as coisas. Por isso que eu falo que a sabedoria é adquirida, por isso que eu falo para você que a sabedoria você vai adquirindo, né, diante de tudo que você vai vivendo. Você pode ver o Pedro lá na frente, mas na frente, depois que ele recebe os conselhos de Jesus, ele convive com toda aquela situação, ele torna uma pessoa diferente. Ele torna uma pessoa que espera um pouco mais. Você vê que ele é preso, ele não reage lá na frente. Depois Deus solta Pedro da prisão com um anjo. E assim vai. É verdade. Então, a gente precisa edificar